Era sempre no mês de agosto que os arco-íris voltavam. E a menina Helena, desde muito pequenininha, aguardava ansiosamente pela volta deles. Por quê? A sua mãe tinha pendurado no terraço do apartamento, no meio das plantas, ela tinha uma urban jungle enorme, ela tinha pendurado um prisma, assim, ao lado da janela. E o prisma refratava a luz e projetava arco-íris pelas paredes, pelo teto, em todo lugar, até nas pessoas, nas plantas. E a Helena adorava aquilo. Ficava esperando um dia de sol, para o sol bater ali no prisma, sempre à tarde, né? E produzia aquele espetáculo de cores pelas paredes. Só que de junho até agosto, o sol não batia direto ali. O sol ficava mais para lá, na janela. Então, ficava sem arco-íris. E a Helena ficava esperando o dia de agosto que os arco-íris iam voltar. Naquele ano, a Miriam, a mãe dela, tinha colocado assim, perto do prisma, numa mesinha, um porta-incenso que tinha um cristal cravado em cima. Era um porta-incenso fabricado pelo Cláudio. O Cláudio e a Isabel eram um casal que tinha uma barraca expositora, vendiam incensos e porta-incensos e essas coisas em plena Avenida Paulista. E a Miriam e a Helena e o Pedro, o pai também, quando vinham caminhar na Paulista aos domingos, sempre passavam lá na barraca do Cláudio para comprar incensos, né? E esse porta-incenso tinha um prisma, mas era um prisma irregular, era um cristal, não era bem um prisma, era um cristal. E a Miriam tinha tentado colocar em vários ângulos para o sol bater no cristal para ver se produzia também um arco-íris. Aliás, a Miriam era meio caçadora de arco-íris, mas a Helena, a filha dela, era muito mais. A Helena, tudo que era objeto de vidro, ela posicionava para o raio de sol bater e conseguia algum reflexo, alguma refração de luz. Mas ela tinha, a Helena, ficado absolutamente encantada quando Pedro, seu pai, explicou para ela, né, há muitos anos atrás, quando ela era bem pequenininha ainda, que aquele prisma, quando a luz do sol incidia nele, ele fazia a luz se refratar e dividia o espectro da luz nas suas 7 cores originais, ou seja, no arco-íris, né? E a Helena achava aquilo uma maravilha. Quando o pai explicou isso para ela, ela falou: papai, isso é mágica. E o pai falou: não, minha filha, não é mágica, é ciência, é ótica. E do mesmo jeito que ela vivia procurando objetos de vidro que conseguissem refratar raios de luz, nos dias de chuva, ela grudava o olho na janela, esperando ver um arco-íris. E fotografou alguns, inclusive. E foi na internet que ela aprendeu o seguinte: o arco-íris se forma quando a luz branca do sol incide sobre gotículas de água suspensas na atmosfera depois da chuva. A luz solar penetra nas gotas d'água, sofre refração, que é a mudança de velocidade e de direção, é refletida internamente dentro da gota e, ao sair, sofre
nova refração e dispersão, dividindo a luz branca nas cores do espectro visível. Essa dispersão ocorre porque cada cor tem um comprimento de onda diferente, aproximadamente entre 40 e 42 graus, formando dessa maneira o arco colorido que a gente vê no céu depois da chuva, às vezes, né? A cor vermelha, aparece na parte superior por ter um maior comprimento de onda, e a violeta na parte inferior por ter menor comprimento de onda. Então, todo agosto, a Helena estava ali esperando o arco-íris. Mas naquele mês de agosto de 2025, a Helena já era adolescente, né? E ela estava estudando no quarto, de repente ela ouve a mãe dar um grito. Helena, vem aqui, vem ver que maravilha! E a Helena foi, chegou lá no terraço, onde a mãe estava molhando as plantas, e a Miriam mostrou para ela que finalmente um raio de sol tinha atravessado aquele prisma, aquele cristal, não era um prisma, aquele cristal que nesse momento estava fazendo às vezes de prisma, né? Tinha atravessado aquele cristal e projetado um arco-íris pequenininho assim na parede do terraço. A Helena ficou encantada, né? Aí a Miriam disse, tá vendo? Finalmente a gente conseguiu um arco-íris com esse cristal. Pois é, mãe, disse a Helena, mas é uma coisa irregular, tão diferente do nosso prisma Swarovski, né? É um cristal irregular, mas mesmo assim você conseguiu. E a Miriam, não vou tirar ele mais daí, acho que eu vou até colar aí nessa mesinha. Helena, não adianta, mãe, porque o sol vai mudar de posição. Ele pode ficar fixo, mas vai ser muito difícil a gente conseguir achar o ângulo certo, né, do raio de sol bater nele e produzir arco-íris. Não vai adiantar nada você fixar ele, só vai poder acontecer nesse mesmo dia do ano. No dia seguinte, algumas horas depois, o sol já mudou de posição. E a mãe riu, eita menina esperta essa, né? E aí a Helena foi sentar num canto com uma cara meio triste. E a Miriam sentou do lado dela, olhou para aquela carinha triste. Que foi, Helena? A Helena falou, não sei não, viu, mãe? Mas eu acho que isso aí é uma mensagem. O que é uma mensagem, minha filha? O arco-íris? Esse arco-íris pequenininho? Eu acho que é uma mensagem para mim. Uma mensagem do céu. Por que você acha isso? Porque, mãe, lembra, desde pequena eu chorava porque eu tinha visões e eu achava que eu estava sonhando acordada. Lembra? Aquela vez que a barragem de Brumadinho estourou e eu chorava porque as pessoas estavam sendo enterradas vivas, mas eu nem sabia que a barragem tinha estourado. Eu não tinha visto nenhuma notícia ainda, mas eu já sabia que as pessoas estavam morrendo enterradas vivas, naquele monte de minério na terra misturado, aquela avalanche, aquele desastre horrível. Lembra? Foi aí que você e o meu pai Pedro me levaram na Circe, na bruxa. E eu fiquei sabendo que aquilo não eram sonhos, eram visões. E a Circe me explicou que eu tinha visões, que era uma atribuição muito comum às mulheres na Idade Média, principalmente às bruxas celtas.
Aí eu fui estudar na internet, eu procurei a história das bruxas celtas. E eu não gostei, mãe. Eu queria ser uma menina igual às outras. Por que eu era diferente? Por que eu tinha visão? Por que a vida me deu isso? Por que eu trouxe isso de outras vidas, que é o que a tia Circe fala? Por quê? E a mãe respondeu, Helena, isso é um dom. Isso é um dom que você tem. Junto com a sua visão veio a sua intuição. E com ela, você sempre ajuda suas amigas, seus amigos, com os problemas deles. Você sempre tem uma solução, tem um caminho. Você faz o bem. Isso não é uma maldição, é uma bênção. Pois é, mãe, mas eu fui para a escola e comecei a me dedicar prioritariamente ao estudo das ciências exatas. E o que me inspirou foi isso, foi o teu prisma. Os nossos arco-íris, as explicações do meu pai sobre esse processo de refração da luz que acontece no céu quando chove e acontece aqui graças ao prisma. Então, eu queria me tornar uma pessoa mais racional, mais normal. E eu tenho me dedicado a estudar química, física, astronomia até. Eu não quero ser uma bruxa da Idade Média. Eu sou uma menina do século XXI. E a mãe riu. Mas você é as duas coisas, ué. Você é as duas coisas. Você é a menina do século XXI que estuda astronomia, que estuda física. Você lembra, mãe, disse a Helena, um dia quando eu era criança ainda, meu pai trouxe aquele disco de Newton que tinha 7 cores do arco-íris em raios, e quando ele girava, ficava branco. Eu falei para o meu pai, isso é o prisma ao contrário. E ele riu. Pois é. Mas aí eu percebo que toda vez que eu estou com a tia Circe, ela fica chateada porque ela saca que eu estou tentando abafar o meu lado bruxa. Então, eu não sei não se esse mini arco-íris que apareceu aí hoje não é para me lembrar do meu lado bruxa que eu tenho negado. E eu vejo que isso entristece a minha tia Circe. Ela não fala nada, ela não tenta fazer eu mudar de ideia, não tenta me chamar de volta para o lado bruxa, ela não faz nada disso. Mas eu sinto, eu percebo que ela fica triste. E talvez eu esteja errada, talvez você é que tenha razão. Esse lado bruxa seja uma coisa boa também. E a mãe? Claro que é, Helena. É um dom que você tem e você não pode negar, sufocar, vai te fazer mal isso. E é engraçado, né, que tenha sido o arco-íris que acabou te levando para o estudo das ciências exatas, que agora queira te trazer de volta para o seu lado bruxa. Mas você não pode se esquecer, né, minha filha, que no fundo todas as mulheres são bruxas. E elas riram e nem perceberam que lentamente os raios de sol, mudando de posição, iam apagando na parede o pequeno arco-íris. Esse é o seu programa As Bruxas. Todas as terças, às 8 da noite, aqui na sua TV Paradise
e com reprises. E eu sou Isabel Fon de Vasconcelos Caetano. Sou escritora, graças a Deus, tenho 23 livros publicados e estou sempre aqui com você, eu e o Felipe, te contando alguma história de alguma bruxa poderosa. Um beijo aqui da nossa janela da Paulista, um beijo do Felipe e até a próxima.